Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos apresentar a nossa aula 3 da Lei Orgânica do município de Montes Claros. Muita gente me pediu essa aula e eu, assim, acabei que com todas as aulas que a gente dá aqui, acabei não colocando. Então a gente vai colocar aqui a terceira aula e, se possível, a gente vai colocar a quarta aula também. Nosso material está aqui embaixo, tá, galera? São 50 questões do Estatuto do Servidor, 50 questões da Lei Orgânica e você leva de graça 23 questões 23 questões aqui do Código de Ética. Beleza? Show de bola. Então, não esquece, se gostar dessa aula, deixa o seu like. Se também gostar, deixa o comentário, né? Ah, eu quero uma quarta aula para a gente entender, né, onde é que está sendo mais pedido. E também deixa aí a sua inscrição no canal. Ou então segue a gente aqui, ó, Instagram. Segue a gente ali, só questões de concursos, beleza? Então vamos dar aqui segmento. Então vamos dar início aqui, né? Então aqui no artigo 47 ele vai falar do processo legislativo, compreende a elaboração de quê? O processo legislativo, galera, ele é um processo de criar leis, né? Falando assim, bem rasamente, né? É um processo em que vai se criar as leis. Então o que acontece? Quando vai criar uma lei, precisa existir ali um quórum. O quórum é o mínimo de pessoas para que seja aprovada uma lei. Então, todas essas leis aqui vão precisar de critérios para serem criadas, né? Então, no processo legislativo, vai compreender a elaboração aqui. O primeiro tem a emenda à lei orgânica. Aí tem todos esses aqui, ó. Emenda à lei orgânica, as leis complementares, que são leis mais complexas de serem aprovadas, leis... Ele não colocou leis ordinárias, colocou leis delegadas, que é a lei em que o prefeito ele tem um poder de criar uma lei, mesmo ele sendo do poder executivo, né? A Câmara ela dá poder para ele criar uma lei. As leis ordinárias, que são as leis normais, que pode criar para qualquer coisa, né? Então são leis mais fáceis de ser aprovadas. As resoluções e os decretos legislativos. Então a gente vai falar de cada um pouquinho para não se aprofundar muito, que você não precisa, né? A banca não vai perguntar o que é lei complementar, o que é lei delegada, nada, mas é só para você ter uma ideia de como é que funciona, né? Então aqui com relação à emenda à lei orgânica, a emenda à lei orgânica é uma lei muito importante para o município, porque ela vai modificar alguma coisa, né? Vai modificar algum texto que já existe, ou ela vai adicionar uma coisa nova, né? Vai substituir o texto, ou ela vai substituir o texto, ou ela vai adicionar alguma informação nova. Então a emenda à lei orgânica é como se fosse não, é uma atualização da lei orgânica. O que precisa para que uma emenda à lei orgânica seja aprovada? Vamos lá, vamos entender isso daqui para você pegar direitinho. Aqui no artigo 48, você vai perceber que a lei orgânica municipal, ela pode ser emendada mediante proposta, tá? Ó, aqui é a proposta. Primeiro se envia uma proposta para depois debater, para depois promulgar a lei, beleza? Então não confunda a proposta, né? Porque a banca pode colocar assim, para ser emendado uma lei orgânica precisa ser de 2/3, né? Para que a proposta seja votada. Sim, pode ser. É de 2/3. Ah, Thiago, mas por que é de 2/3? Está aparecendo 1/3 aqui. Porque aqui é a proposta. Vamos entender, então, no contexto completo para você fechar direitinho. Então, vamos lá. Os vereadores estão lá. Os vereadores estão lá debatendo. Falam, galera, vamos nos reunir aqui para enviar uma proposta para a Câmara atualizar a lei orgânica, que ela está desatualizada, né? Vamos enviar uma proposta para a Câmara para ela poder realizar ali um debate, vai realizar ali uma votação para acontecer essa mudança. O que vai acontecer? 1/3 dos membros, ó. Sempre lembre que a proposta é 1/3 dos membros, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. De quem, então? Dos vereadores. 1/3 dos vereadores, tá? Para elaborar essa proposta. Beleza? E o prefeito municipal. Algumas emendas também, né? Algumas leis orgânicas ele coloca também que a população, 5% do eleitorado, também pode propor uma proposta à emenda à lei orgânica, ou seja, uma atualização da lei orgânica. Ele não colocou aqui, beleza, não tem problema. Então,
Ó, lembre-se, a proposta é 1/3 dos membros da Câmara Municipal, né? Membros da Câmara Municipal e do prefeito municipal. Quem pode enviar a proposta? Aí vem aqui embaixo no parágrafo 1. Vem comigo, ó. A proposta será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias. 2 turnos é assim, vai acontecer a votação no primeiro turno. Aconteceu ali, todo mundo se reuniu, conversou, debateu, beleza. Aí, né, quando você faz uma reunião para escolher, né, se vai ser aprovado, se não vai ser aprovado, tem um turno, beleza. No segundo turno, muito provavelmente, o debate já vai estar com mais informações, né, com mais votos, com mais pensamentos, com mais visões, para que a lei seja aprovada realmente e bata o martelo, tá? Então, são 2 turnos, com interstício mínimo. Esse interstício aqui é intervalo mínimo de 10 dias. Pode ser 15 dias? Pode ser 20? Pode. O mínimo são 10. Beleza? Aprovado aqui, ó, para você não confundir. Lá em cima é 1/3. Aqui são 2/3. Então, ela é aprovada por 2/3 no mínimo. Muito provavelmente, 2/3 aqui é mais da metade. Então, é maioria absoluta. Eu vou explicar para vocês o que é maioria absoluta quando a gente estiver explicando ali as leis. Beleza? Então, ela é aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Tá? Então, não confundir a proposta com a votação, com a aprovação da lei. A proposta é enviada a 1/3 dos membros, e é menos do que a metade. Maioria simples, mais ou menos. Mas ela é aprovada com um voto de 2/3 dos membros, ou seja, a maioria absoluta, que é mais da metade, tá? É a metade mais uma, a maioria absoluta, beleza? Aí a emenda ali orgânica, ou seja, debateram lá, fizeram todo aquele debate para saber, não, voto sim, voto não, não é bom, não, deixa assim, não, vamos votar sim, vamos mudar. Depois toda aquela reunião, a emenda à lei orgânica, ela vai ser promulgada. O que é promulgada? É fazer valer a lei. Vai bater o martelo e vai dizer, não, então vamos colocar a lei para funcionar agora, vamos ir para frente e aplicar a lei, né? A lei vai ser liberada, digamos assim. Por quem? Pela mesa da Câmara. Grave isso no seu coração. Não é o prefeito, é a mesa da Câmara. A mesa da Câmara, ela é uma mesa que ela administra a parte administrativa da Câmara. Então, vamos supor, vai acontecer ali uma sessão, vai acontecer ali alguma comissão vai debater. O que é que a mesa vai fazer? Aí tem o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário. Aí a mesa vai dizer assim, olha só, vai acontecer nesse dia, nessa data, a comissão de CPI, comissão de saúde, vai acontecer nessa data, vocês vão debater nesse horário, vai ter essa duração. Então, eles vão administrar as sessões, vão administrar as comissões, os debates. Então, a mesa diretora ela é responsável por isso, tá? Com o respectivo número de ordem. Beleza? Então, quem faz a proposta é 1/3 dos membros da Câmara, que são os vereadores, né? 1/3 dos vereadores, mais o prefeito. Quem que pode debater a proposta? 2/3 dos membros da Câmara, mais da metade. E quem que fala assim, agora sim a lei vai valer? É a mesa, tá? Então não esquece dessa informação. Aí a lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção do município. Estado de sítio é estado de emergência, né? Ela não pode ser emendada se tiver em estado de sítio e estado de emergência. Beleza? Aí aqui, voltando, né? Vamos voltar. Então, emenda à lei orgânica é isso. É uma atualização. Precisa existir ali um quórum. Um quórum é o mínimo de alguma coisa para que seja feito, para que ela seja aprovada. Beleza. Aí tem as leis complementares. As leis complementares, elas são leis... não quer dizer que ela é uma lei superior a outra lei. Ela é uma lei que precisa existir um número de vereadores na sua totalidade. Na sua totalidade. E ela é mais difícil de ser aprovada. Por isso que precisa de mais pessoas. Então, a lei complementar, ela é uma lei exclusiva, inclusive, da Constituição Federal. Ela é uma lei, assim, que vai estar lá escrito, lei complementar.
Tudo que não for lei complementar é uma lei ordinária, né? Então, a lei complementar, ela precisa de maioria absoluta. O que é maioria absoluta, Tiago? Vamos supor. Vamos supor que lá aqui na Câmara dos Vereadores do Estado, né, do município de Montes Claros, tem 10 vereadores no total. Vamos supor. Estou dando exemplo, tá, galera? Tem 10 vereadores. Para que uma lei seja aprovada, uma lei complementar seja aprovada, precisa de no mínimo 6 votos sim. E 4 não. E 4 não. Opa. E 4 não. Por quê? Porque se eu falar que é a metade, vai ficar 5. 5 pode votar sim, pode ser que corra o risco de 5 votar, não vai empatar. Como é que vai fazer para ganhar? Não tem como. Então, o mínimo para que uma lei complementar seja aprovada, eu preciso da maioria absoluta, que é todo mundo. Ali tem 6 mais 10. Então, eu preciso de 6 votos, pelo menos, para que ela seja aprovada. Quais são as leis complementares? Deixa eu ver se essa lei orgânica tem aqui. Aqui, tem aqui, ó. São leis complementares, dentre outras previstas na lei orgânica. Quais são as leis complementares? Código Tributário do Município é uma lei complementar, precisa, né, de uma votação de maioria absoluta para que seja aprovado. Então, são leis, ó, bem mais sérias, né? Código de Obras, Plano Diretor, que é uma lei que vai ali, ela é criada para como que vai ser o desenvolvimento do município. Código de Posturas. Eu não vou entrar no mérito do que significa cada um, porque a banca não vai perguntar o que é Código Tributário do município. Entendeu? A não ser que você faça o concurso para a área, né, tributária. Beleza? Lei instituidora do regime jurídico. Aqui, o regime jurídico é o Estatuto do Servidor. Então, precisa de uma maioria absoluta, é uma lei complementar, precisa de uma maioria absoluta para que seja aprovado, né? Então, como é que vai ser? Ó, a lei do Estatuto do Servidor vai ser criado para saber quais são as diretrizes dos servidores, então precisa de uma expertise maior para ser aprovado, né? Precisa de todo mundo ali envolvido para que seja aprovado. E qual é o mínimo para que seja aprovado? É sempre a metade mais 1. Então, vamos supor, tem 12 vereadores. Qual é a metade de 12? 6 mais 1, 7. Então, precisa de pelo menos 7 votos para que ela seja aprovada. Tá? Aqui, ó, Lei de Criação de Cargos e Funções e Empregos Públicos. Então, todas essas leis aqui são leis municipais e são leis complementares. São leis que exigem, né, um número maior de vereadores, porque é uma lei um pouco ali mais criteriosa, né, para ser aprovada. Beleza? Então, todas essas leis aqui são leis municipais complementares. Beleza. Aí aqui, na lei delegada. A lei delegada, grosso modo, o prefeito ele tem a função executiva, né? Ele tem a sua função executiva, mas ele pode, de forma atípica, exercer uma função legislativa, que é criar uma lei. Porém, ele tem que enviar a proposta para a Câmara, enviar uma resolução para a Câmara, e essa proposta vai ser avaliada pela Câmara. A Câmara vai falar assim, ó, tá ok, você pode criar essa lei, né? Você pode exercer essa função que é nossa, a gente vai delegar essa função para você. Então, a lei delegada ela pode ser usada ali pelo Poder Executivo, pelo prefeito. Ele pode criar uma lei para não passar por todos aqueles trâmites de, vamos reunir, vai votar e tal. Não, ele chega lá e fala, não, eu quero criar uma lei, vou mandar proposta para vocês, se vocês aprovarem, beleza, show de bola. Estou falando bem a grosso modo para não ficar uma aula tão extensa. Isso aqui está na parte de direito constitucional, né? E as leis ordinárias. As leis ordinárias são aquelas leis que não precisa tanto assim, né, de todo mundo envolvido. Vamos supor, vamos criar uma lei que vai... Estou dando um exemplo, tá? Um exemplo bem simples só para você entender. Vamos criar uma lei que vai criar ali uma rampa para deficiente físico. Então não precisa da maioria absoluta. O que que precisa? Precisa da maioria simples. Qual é a maioria simples? Vamos supor, lá tem 10 vereadores. No dia lá que vai criar essa lei ordinária, tem 6 vereadores. Tem 6 vereadores lá no dia, naquele dia lá. Aí o que é que vai acontecer? Você vai fazer a mesma conta, né? Você vai pegar a metade, qual é a metade de 3, de 6? 4. Desculpa, 4 eu já estou colocando uma a mais, tá? A metade de 6 é 3, mais 1, 4. Então, 4 votos 5. 4 votos a favor para ela ser aprovada. E 2 votos não, né?
Então, ela tem que ser aprovada com 4 votos sim e 2 votos não. Ah, Thiago, mas se tiver os 10 vereadores lá, o completo, é a mesma conta. Vai ter que ser aprovado 6 votos sim, 4 não. É a mesma conta. O quórum é sempre a metade mais um, né? O mínimo que pode ser é sempre a metade mais um, tá? Mesmo na absoluta como na mínima. Só que a diferença aqui na, na lei ordinária, não precisa estar envolvido todo mundo. Se tiver 3 vereadores lá, vou colocar 4 para facilitar a conta, né? Vamos supor que tem 4 vereadores lá. Ah, e quanto é metade de 4? 2 mais 1, 3. Então tem que ter 3 votos sim e 1 não, para ser aprovado uma lei ordinária. Então, não significa que tem que reunir todo mundo. Quem tiver lá, faz, né? Qual é o mínimo de pessoas? 4. Tem que ter 4 votos sim. Se tiver 3 votos sim, né? Tem lá 4 pessoas, vamos supor. Se tiver 3 votos sim e 1 não, já foi aprovado. Se tiver, não foi aprovado, né? Se não for aprovado, ele é arquivado. A lei é arquivada e não vai para frente, tá? Tem as resoluções, que são leis mais internas, né? E os decretos legislativos, que são coisas mais voltadas para emergência, né? Decreto legislativo, inclusive, ele pode virar uma lei. Ele tem força de lei, mas ele pode virar uma lei depois. Deixa eu ver aqui se tem essa informação. Aqui, às vezes tem. Iniciativa de competência exclusiva. Aqui, tem até as leis delegadas, ó. Artigo 55, são elaboradas pelo prefeito, tá vendo? E deverá solicitar a delegação, né? À Câmara Municipal, tá vendo? Deixa eu ver se tem. Ó, os projetos de resoluções aqui no artigo 56, ó. Projetos de resolução disporão sobre matérias de interesse interno da Câmara, tá vendo? E projetos de decreto legislativo sobre os demais da sua competência. Então é uma parada mais interna, né? Ele vai falar aqui também decreto legislativo. Deixa eu ver se ele fala aqui. Não, ele não falou. Decreto legislativo é mais assim, uma lei, ele é um projeto de lei, né? É um projeto de lei que tem força de lei, mas não é uma lei. Depois ele vira lei, enfim. Então, tudo isso aí é um processo legislativo dentro da Câmara Municipal. O que é um processo legislativo? Vai acontecer que vai ter que ter uma regra. Qual é a regra? Ah, vamos reunir aqui 2/3 dos membros, vamos reunir 1/3, né? Vamos nos reunir aqui para debater sobre essas leis. Ah, vamos criar uma lei sobre saúde, vamos criar isso. Então, a Câmara Municipal, ela é muito voltada para isso, né? Ela não tem só essa função, mas ela é muito focada nisso, em criar leis para o município. Beleza? Aí aqui embaixo, aqui, deixa eu ver, aqui. Então, iniciativa exclusiva do prefeito, as leis que disponham sobre. Então, isso aqui não vejo muito caindo em prova. Deixa eu ver aqui, calma aí. Aqui no artigo 54, ó. Aprovado o projeto de lei, será enviado ao prefeito, e aquecendo o sancionará. Sancionará é tipo bater o martelo, né? Ele vai sancionar. Então, o prefeito, considerando o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias. Então, o prefeito pode vetar, né? Contados da data do recebimento, só podendo ser rejeitado o veto por decisão de maioria absoluta. Aqui a maioria absoluta aparecendo. A maioria absoluta são todos os vereadores, né? Dos vereadores em votação aberta. O veto parcial somente abrangerá, aqui no parágrafo 2, né, o texto integral do artigo, de parágrafo e de inciso e de alínea. Então, assim, toda lei, não sei onde foi que eu estudei, eu não me lembro. Eu sei que eu estudei sobre como é criada uma lei, né? E aí esse processo de criar uma lei, ele vem com um artigo, aí ele vem com um parágrafo, ele vem com inciso e ele vem com a linha. O artigo, né? O artigo é o artigo. Artigo aqui, por exemplo, ó. Aqui, artigo 54. Esse aqui é o artigo, é o caput, que a gente chama, né?
Esse aqui é o artigo. Esse daqui que tem o número é o parágrafo, tá vendo? O parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, parágrafo 4 e inciso. Inciso são os algarismos romanos. Deixa eu ver se tem algum algarismo romano aqui. Aqui. Esses aqui são os incisos, ó. Tá vendo? E as alíneas são as letras. Deixa eu ver se tem alguma letra aqui. A letra é A, B, C. Então segue essa ordem. Primeiro é o artigo, depois é o parágrafo, depois é o inciso, depois são as alíneas. Tá? Então, quando ele vai vetar, ele veta tudo. Ele veta o artigo, né? Ele veta o parágrafo, ele veta o inciso ou a linha. Né? O veto parcial somente abrangerá o texto integral do artigo. Então, ele vai vetar o artigo, o parágrafo, que é esse aqui, o inciso e a linha. Ele vai vetar tudo. Né? Decorrido o prazo estabelecido, o silêncio do prefeito importará em sanção. A gente chama de sanção tácita, né? E o silêncio do prefeito significa que quem cala consente. Então, nesse caso, se o prefeito ficar em silêncio, significa que ele deu o ok, ele deu a sanção. A apreciação do veto pelo plenário da Câmara será dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, em uma só discussão, votação ou sem parecer. Aí vamos dar uma puladinha aqui, que eu sempre coloco os artigos que... Oxi. O grandão ali. Eu sempre coloco aqui os artigos que são mais cobrados, né? Então, o artigo 75, ele fala aqui, ó, são crimes de responsabilidade do prefeito os previstos em lei federal, tá? Lei federal. Ok? Beleza, crimes de responsabilidade. Aqui no parágrafo 1 e o parágrafo 2, eles são importantes porque isso aqui cai muito em prova. Então, o prefeito, ele vai ser julgado de duas formas. Vai ser julgado aqui e aqui. Pela prática de crime de responsabilidade. Então, aqui estamos falando de crime. E aqui a gente está falando de infração político-administrativa. Tá? Então, quando for um crime do Código Penal, ele vai ser julgado perante o TJ, Estado, Tribunal de Justiça. Se for uma infração político-administrativa, né, ele vai ser julgado pela Câmara. Então, sempre lembre, se for um crime do Código Penal, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça. Se for uma infração político-administrativa, por exemplo, o prefeito ele não pode se ausentar do município por mais de 15 dias. Ele se ausentar, ele vai ser julgado pela Câmara por isso. Então, é uma infração político-administrativa. Inclusive, tem leis orgânicas que mostram uma lista de infrações políticas administrativas que o prefeito pode cometer. Então, se for algo, né, uma infração que é diferente de crime, né? Infração político-administrativa, quem vai julgar ele é a Câmara. Agora, se for um crime, quem vai julgar ele é o Tribunal de Justiça. Aqui despenca em prova, beleza? Então, vamos ver aqui o artigo, pulando aqui um pouco, né? Eu sempre vou colocar os artigos que são mais cobrados. Lembrando que a leitura da lei orgânica, ela precisa ser feita de forma completa por vocês. Claro que a gente está dando aqui uma mãozinha e a gente está colocando os artigos mais cobrados, mas a banca também não vai colocar sempre os mesmos artigos, né? A gente sugere que você faça a leitura completa da lei orgânica, beleza? Então, compete aqui ao município instituir impostos. Isso aqui cai muito em prova, sempre eu vejo isso daqui em prova, né? Então, compete ao município instituir imposto. Quais são os impostos que o município pode instituir? Propriedade predial e territorial urbano, que a gente chama o famoso IPTU, né? Então, o IPTU ele deverá ser usado como instrumento de desenvolvimento urbano. Como é que funciona isso? Você cobra os impostos, o município vai cobrar o imposto de você, não é para simplesmente cobrar e acabou. Ele vai pegar esse investimento, ele vai pegar esse dinheiro e vai investir em infraestrutura, né? Desenvolvimento urbano, ou infraestrutura, ou serviços sociais, ou pavimentação, ou ruas, né? Então, assim, falando de uma forma, né, mais profunda, o IPTU ele deve ser usado como um instrumento para promover o desenvolvimento urbano sustentável.
Então, essas receitas, elas podem ser investidas, né, como eu falei, em infraestrutura, serviços públicos e melhorias urbanas. Então, esse imposto é crucial para financiar projetos que melhoram a qualidade de vida da cidade. Beleza? Aqui, o IPTU ele deverá ser mais oneroso, ou seja, mais caro para os imóveis não construídos. O que quer dizer isso? O IPTU ele deve ser mais oneroso para esse tipo de situação. Por quê? A atualização da planta de valores e progressividade do imposto, conforme disposto em lei, visa o quê? Desestimular a especulação imobiliária e o acúmulo de terrenos vazios. Então, a ideia é incentivar a construção e o aproveitamento adequado do solo urbano. Beleza? Show. Maravilha. Então, vamos seguir aqui, ó. Imóveis não construídos com a atualização da planta de valores e progressividade, segundo dispuser a lei, para que seja desestimulados os vazios urbanos. Então, ele coloca um imposto mais caro, né, para quem não tem terreno nenhum, e aí ele, que força você a construir alguma coisa para que o IPTU seja mais barato, enfim. Beleza? Transmissão intervivos. Isso aqui é quando você vai passar uma propriedade para alguém que está vivo. Ah, Thiago, mas eu posso passar a propriedade de alguém que está morto? Pode. Herança é uma propriedade que você passa para alguém que está morto, vai passar para alguém que está vivo, né? Então aqui é a transmissão intervivos. Beleza? O que significa? É que a gente chama de ITBI. Isso aqui é o ITBI. Beleza? Então, esse é o ITBI, que é a transmissão intervivos. Então, aqui ele está falando. A qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física, de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos de sua aquisição. Fala aqui, ó, ITBI. Beleza? Então, o ITBI é um imposto municipal sobre a transmissão de propriedade de bens imóveis e direitos reais por ato oneroso entre pessoas vivas. Então, incide sobre venda, permuta, cessão de direitos a imóveis, excluindo direitos de garantia, como hipotecas. Beleza? Aí vem aqui também outro imposto, a venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. Tá? Então, ele pode cobrar também a tributação e regulamentação das vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto ali o óleo diesel. Então, qual é o objetivo? Garantir a segurança, a qualidade e conformidade com normas ambientais e de consumo. Ok? E serviços de qualquer natureza, não compreendidos os artigos 151, a linha B da Constituição Federal. Então, aqui a gente está falando aqui de um imposto chamado ISS, que são os impostos de serviços de qualquer natureza. Por exemplo, um táxi paga esse imposto aqui, ISS. Beleza? Então, o ICS é um imposto municipal sobre a prestação de serviços definidos em lei complementar. Então, abrange ali uma gama de atividades econômicas, conforme específico em lei complementar. Beleza? Show de bola. Maravilhas. Então, beleza. Então, é mais ou menos isso daí. Se você gostou dessa aula, deixa o comentário aqui embaixo. Se você também deixa a curtida, né? E se inscreve no canal para você receber as atualizações. Tá bom? Beleza? Tamo junto? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau.